Lição número 755. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos, depois de termos dado início na aula passada o tema relacionado a momentos em que os anjos oram por ti, mencionamos 4 momentos que vamos, inshallah, dar continuidade nesta lição. Recapitulando os momentos em que os anjos fazem salah, pedem dua a Allah a teu favor, falamos que o primeiro é quando ocupamos a primeira fila, o segundo quando esperamos o salah, o terceiro quando visitamos o doente e o quarto falamos quando nós visitamos o nosso irmão muslim, somente por Allah e para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Nisto abrange-se também o momento em que nós visitamos o nosso familiar com o intuito de manter os laços familiares. Se tu visitas um indivíduo que não tem nenhum outro interesse, somente por Allah, quando nós visitamos o nosso familiar para manter os laços familiares, obviamente que este é um momento também extremamente importante e de relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver, vamos encontrar momentos, por exemplo, em que nós damos sadaqah a um necessitado, normal e qualquer. Nós ganhamos a recompensa de sadaqah, de caridade. Mas quando nós damos esta mesma caridade a um parente, a um familiar próximo, nós ganhamos dupla recompensa. Qual é a recompensa? É a recompensa da caridade e a recompensa de juntar laços familiares. Porque tu estás a dar ao seu familiar, ele vai se sentir bem contigo, vai ter uma boa ligação contigo. Portanto, juntou laços familiares e a caridade também está dada. O outro aspecto que nós vamos mencionar, momento em que os anjos fazem dua para ti, é quando nós fazemos dua para uma outra pessoa, na ausência desta pessoa. Na ausência da pessoa, nós fazemos dua para ele. Eu tinha um professor que dizia: se tu queres ter o teu dua aceite logo e garantido que o dua foi aceito, faça os teus pedidos para uma outra pessoa, a favor de uma outra pessoa, porque aí há certeza que o teu dua será aceito. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith que foi narrado por Abu Darda, que encontra-se no Sahih Muslim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajaba. O dua que o indivíduo faz para o seu irmão na ausência deste é um dua aceito. É um dua aceite. Porque no momento em que tu estás a fazer esse dua, está lá um anjo. Está um anjo. Este anjo fica a dizer Amin. Ou Allah aceita este dua e que tu tenhas o mesmo pedido que estás a fazer para o teu irmão, que o mesmo aconteça contigo. Isto mostra também a sinceridade no pedido. Nós sabemos que alguém está com dificuldade, alguém tem problema. Um é você ir lá, estar com a pessoa e a pessoa te relatar todos os problemas que tem, que Allah te facilite, que Allah faça com que você saia desse problema. Está à frente dele. Quer que a pessoa sinta-se confortável, que você tenha um bom desejo para ele. Por quê? Está à frente dele. Outro é você sabendo do problema dele, na hora que você acorda no tahajjud, após o salat obrigatório, após o salat facultativo, na ausência dele, e você fala com Allah relacionado a problemas de outra pessoa. Ou Allah, fulano está com este problema, está com aquele problema, ou Allah alivia a situação dele, afasta o problema que ele tem a enfrentar. Sincero, não está na frente da pessoa.
Você está sendo sincero, não é, com o pedido que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então este dua é aceito. Este dua é aceito. E não só o mesmo dua que tu estás a fazer para ele, o anjo diz amém e que o mesmo seja aceito para ti. O dua dos anjos, nós já falamos na aula passada, os duas são aceitos. Portanto, há aqui sinceridade quando nós fazemos dua para outra pessoa, não é? E Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso pedido. Sobre este capítulo, vários outros aspectos podem ser levantados. A sinceridade que nós temos para com Allah subhanahu wa ta'ala relacionado ao bem de qualquer outro indivíduo. Se nós estamos sozinhos, na solidão, não há hipótese de alarde. Nós temos que saber aquilo que chamamos de show off. Está a fazer para mostrar. Na ausência dele, a pessoa não tem como saber. O único momento que nós gostamos de fazer as coisas para mostrar e as pessoas saberem é quando a pessoa morre. Aí vamos encher um perfil nosso do Facebook. Tal fulano era muito bom, ele fazia isso, fazia aquilo. Mas ele já nem sabe daquilo que você está a dizer que ele era bom. Se quer falar alguma coisa, quer elogiar, reconhecer o mérito, fala para ele ainda em vida. O que adianta você ir no perfil dele, a pessoa já morreu, não é? Você vai para o perfil dele, ou aí no teu próprio perfil, tal fulano era muito boa pessoa, era meu grande amigo, eu gostava muito dele. De que adianta? O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava passando um sahabi, ele estava com outro sahabi, um outro sahabi estava a passar. Então o sahabi diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Allah, eu gosto deste indivíduo. Eu gosto deste indivíduo. Quer dizer, gostava, era uma boa pessoa, tinha uma relação com ele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, você informou ele que tu gostas dele? Ele disse não. Vai agora, vai informar ele. Vai dizer para ele que tu gostas dele. Então ele foi, disse para ele, Inni uhibbuka fillah, eu gosto a ti pela causa de Allah. Outra vez, ligamos o hadith de ontem. Inni uhibbuka fillah, eu gosto a ti por Allah. Não há nenhum outro interesse. Mas nós sabemos o dua que nós dissemos neste momento, ahabbaka alladhi ahbabtanila, que Allah faça, que Allah te ame, que Allah goste de ti da maneira como gostas de mim. Este ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam para este sahabi, vá dizer a ele agora que tu gostas dele. Não contraria aquilo que é nossa prática quando fazemos quando alguém morre. Tal fulano era bom, era uma pessoa dedicada, devota, era isso, ajudava-me. Fala para ele. Obviamente, sabendo que isto não vai lhe trazer alarde, não vai trazer uma situação desconfortável para ele, todos esses aspectos. Mas nós temos que fazer saber a pessoa, não é, que nós temos uma certa ligação, não é, para com ela. Isso liga-se de uma certa forma neste hadith que nós aqui mencionamos. Fazemos dua para outra pessoa na ausência desta pessoa, é o momento em que os anjos também fazem dua para nós. Este foi o quinto ponto. O sexto ponto, ta'lim nasi al-khair. Sempre que nós ensinamos o bem a outra pessoa ou alguém, as criaturas do céu, da terra, do oceano, fazem dua para nós. Porque se existir alguém na terra a ensinar o bem, não chegará a Qiyamah. Não chegará a Qiyamah. Se estiverem pessoas a praticar o bem, o Qiyamah não chegará. Se existir alguém na terra a falar o nome somente de Allah, só, não chegará a Qiyamah. O Qiyamah chegará quando não existir alguém a praticar o bem, não existir alguém a elevar o nome de Allah, ou mencionar só o nome de Allah. Aí que o Qiyamah chegará. Portanto, essa é uma explicação que os anjos dão, mas o hadith menciona, conforme o hadith de Tirmidhi, que Abu Umama radiyallahu anhu menciona, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Inna Allaha wa malaikatah wa ahla samawat hatta an-naml fi hujriha wa hatta al-hut. No outro hadith, hatta al-hut fil ma. Allah, os anjos, os habitantes do céu, até a formiga no seu buraco e o peixe, conforme disse no outro hadith, o peixe na água, la yusalli ala muallimin nasi al-khair, fazem dua para
aquele que ensina o bem às pessoas. O bem, né? O bem de forma geral. Ensina bons atos, ensina boas práticas, ensina bons modos, ensina o bem. Amr bil ma'ruf, nahy anil munkar. Ordenar a prática do bem, impedir a prática do mal. Então, este indivíduo tem doado dos anjos, tem doado dos habitantes, né, do céu. Allah envia bênção para ele. Formiga no seu buraco. Aqui o comentador diz que quando se fala de formiga, fala animais fazem doar, né, para este indivíduo. E todos nós temos a habilidade de fazermos parte deste grupo, porque este é uma de Amr bil Ma'ruf, de ordenar as pessoas à prática do bem, uma corresponsabilidade de Anbiya, de profetas. Todos nós temos essa habilidade, ensinar os bons modos aos nossos filhos, às pessoas que estão abaixo de nós, adab, tarbiyat al-Islam, tudo isso enquadra-se neste hadith. O sétimo ponto é quando nós dormimos com o wudu. Quando dormimos com o wudu. É o momento também que os anjos fazem doar para nós. Alguém pode dizer, dormimos com o wudu, mas quando dormimos logo, o wudu, o que acontece? O que acontece quando dormimos? O nosso wudu fica intacto. O wudu quebra. Quando dormimos com o wudu, quando nós vamos à cama, vamos nos deitar com o wudu. Temos o wudu. Adormecemos, a regra é o wudu quebra, mas pelo facto de você ir se deitar com o wudu, os anjos fazem doar a seu favor. O hadith de Ibn Umar radiallahu anhu, conforme vem no Sahih Ibn Hibban, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man bata tahiran bata fi shi'arihi malak fala yastayqiz إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. Aquele que vai se deitar com o wudu, né, está lá um anjo sempre a fazer doar a favor dele. Oh Allah, perdoe fulano, perdoe tal indivíduo, porque ele passou a noite com o wudu. Quer dizer, ele foi se deitar com o wudu. Quebrou o wudu, quando ele foi deitar, dormiu, apanhou sono, o wudu quebra, mas o anjo fica lá a fazer doar porque ele foi se deitar com o wudu. O outro momento em que os anjos fazem doar para nós, que por vezes é negligenciado por nós, em particular agora no mês de Ramadã, pelo cansaço, quando nós tomamos a nossa refeição de suhur. O hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: Inna Allah ta'ala wa malaikatah, na verdade Allah e os seus anjos, yusalluna alal mutasahhirin, fazem doar, bênção ou pedido perdão, os anjos será pedido perdão para aqueles que fazem suhur. Fazem suhur, este momento importante. O professor Salam incentivou-nos essa prática, que é a diferença entre nós e Ahl Kitab, outros que também faziam jejum, a especialidade deste Ummah, não é? A diferença deste Ummah e do outro, nós temos esse suhur, não é? Fazemos esse suhur, temos que tomar esta refeição. Você pode estar cansado, não quer fazer suhur, por mais que seja uma tâmara ou um gole de água, faça o suhur. Portanto, este é o momento em que os anjos também fazem doar para nós. Quando nós enviamos salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam, é o momento em que os anjos também fazem doar para nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-malaika. Não existe indivíduo algum que faça salat e salam para mim sem que o anjo faça o mesmo para ele. O anjo, conforme dissemos, é pedir perdão a Allah a favor do indivíduo. E Allah faz o mesmo para nós. Man salla alayhi wahida, sallallahu alayhi biha ashra. Quando nós enviamos um salat e salam para o profeta, Allah envia para ele 10 vezes. O anjo aqui também faz, não é, pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para este mesmo indivíduo. Outro momento é o momento em que nós damos caridade. Quando damos sadaqah, é o momento em que os anjos fazem doar para nós.
conforme o hadith vem no Sahih al-Bukhari, na autoria de Abu Hurairah radiyallahu anhu, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. Todos os dias, dois anjos descendem do céu e fazem dua. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ou Allah conceda ao Ibn Adam, restitua ao filho de Adam aquela caridade que ele dá. Faz dua, se nós damos caridade, um anjo faz dua para nós, e o outro diz, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ou Allah destrói aquilo que ele retém. O que ele não gasta, pela causa de Allah, ou Allah destrói isso. Portanto, dois anjos estão lá a fazer dua. Se nós temos capacidade, oportunidade de dar caridade, nós temos um anjo a fazer dua para nós. E quando nós podemos fazer e não o fazemos, podemos estar abrangidos aqui neste dua que o outro anjo faz. Para não falar desta caridade, não é necessário que seja muito, por mais que seja pouco, não é? Se existir sinceridade naquilo que nós fazemos, tem lá, conforme o hadith, por mais que seja uma quantidade bem reduzida, se nós damos aquilo com sinceridade, o hadith vem que Allah aceita esta caridade com a sua mão direita. E nós não entendemos isso, é um dos mutashabihat, quando nós falamos da aqida, aceita, não é, esta caridade, e Allah cuida desta caridade, faz crescer esta caridade, e no dia de Qiyamah virá como uma montanha de Uhud, caridade que nós demos, por mais que seja uma quantidade bem reduzida. O profeta diz, por mais que seja um pedaço de tâmara, não tâmara inteira, um pedaço de tâmara é suficiente para nós alcançarmos esta recompensa. E o último ponto que vamos mencionar nesta lição, pode não se abranger neste momento por causa da pandemia, a forma como nós estamos a fazer o salá, mas em situação normal, quando os nossos safos, nós estamos a fazer salá, todos um ao lado do outro, sempre que existir um lugar, não é, vazio, aberto no saf, antes de nós começarmos a segunda fila, nós temos que completar aquele lugar vazio no saf. E aquele que assim fizer, tem dua dos anjos, os anjos fazem dua para este indivíduo, conforme o hadith de al-Mu'minina Aisha radiyallahu anha, conforme o hadith vem no Ibn Majah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Allah e os anjos fazem salá, não é? Dua de bênção para aqueles que juntam as filas, completam as filas, tapam os buracos que há nas filas. Os buracos que há nas filas, quer dizer, há um espaço, alguém saiu, nós ocupamos, fechamos aquele lugar. Portanto, وَمَنْ صَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. E aquele que completar e fechar uma abertura no saf, Allah subhanahu wa ta'ala eleva a sua posição, não é, no Jannah. Portanto, aqui nós vamos encontrar vários momentos em que nós podemos fazer parte, não é, dele. Muitas das vezes chegamos no saf, nós deparamos de isso, há um lugar que ele poderia ocupar, fechar aquele lugar, então ele começa a segunda fila, o segundo saf. O nosso dever é, em primeiro lugar, ocupar aquele lugar. Por isso aqui até o mas'ala, alguém quebrou o wudu, estando na fila de frente, você está na fila de trás, não é? Há necessidade daquele que estiver atrás dar um passo e ocupar aquele lugar pela frente. Não vai correr de uma forma bem tranquila, vai dar um passo e ocupa aquele lugar, mesmo estando no solar. Portanto, a importância aqui de nós ocuparmos e preenchermos as filas. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.